que eu tenho dito para as pessoas. A minha fé é a seguinte: enquanto a gente está ministrando, enquanto não acabou, tudo pode acontecer. Por isso que ninguém perde por esperar em Deus, por confiar. Tudo pode acontecer. Eu não sei. Eu vou estar ministrando agora. Escute o que eu vou dizer a vocês. Uma ocasião, eu estava numa igreja ministrando, e isso em São Gonçalo. Acabei de pregar, fiz o apelo, o convite para quem estava afastado do caminho do Senhor e queria reconciliar com Jesus, e pessoas que estavam nos visitando que queriam entregar a vida ao Senhor. Um senhor veio correndo, chorando à frente. Ele chorava muito. E ele virou, e com os olhos fechados, sabe quando a pessoa fala com aquele sentimento, você vê que a pessoa está falando de coração mesmo? Ele dizia assim: minha joia, eu quero minha joia. Eu afastei o microfone e perguntei: você perdeu alguma coisa? Caiu a aliança, alguma coisa? Ele falou assim: ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu estou afastado do caminho do Senhor há anos, eu era obreiro da casa de Deus, eu quero de novo o Espírito Santo, minha joia. E aí, o mais incrível, esse homem foi, a igreja pegou fogo nessa hora, irmão, o pessoal chorava, foi um momento ímpar. Irmã Bruna Carvalho entrando aí, irmão David, muito bem, todo mundo chegando. Aí o que aconteceu? Eu acabei de orar, ele orou comigo, reconciliou com Cristo, e eu já ia devolver o microfone. Esse irmão já estava no meio da igreja para trás. E ele deu um grito e voltou de novo para o púlpito, olhando para os braços. E eu olhei para ele, ele virou para mim e falou assim: eu tô te vendo. Eu falei: como assim? Aí ele tampou com a mão, tapou um dos olhos. E ele falou assim: eu era cego totalmente, 100%. Eu era cego desse olho. Esse olho aqui não servia para nada, estava morto. Mas quando eu acabei de orar, comecei a ir para trás, ele agora, tô vendo ele. Aí tapava assim, ficava olhando para a igreja. Irmão, quando ele falou isso, eu falei no microfone para a igreja ouvir. Irmão, você imagina o culto. Ele era cego do olho esquerdo totalmente e o olho voltou à vida, voltou a funcionar normalmente naquele momento. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Por isso, eu digo para você, enquanto essa ministração aqui, que eu vou ministrar agora, não terminar, fica ligado, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É a minha fé, é o que me domina. Eu nunca participo de culto no piloto automático. Eu sempre estou preparado, porque cada culto é uma história, cada ministração é uma escola. E eu creio que tudo pode acontecer hoje. Irmã Francisca Wanda, lá de Roraima, minha parceira. Minha querida irmã Marlete. Saudade daquele cafezinho na sua casa, Marlete. Eu vou de máscara, Marlete. É uma irmã muito querida, de muitos anos. Já foi comigo várias vezes para Israel. Vai de novo esse ano em dezembro. Vai dar tudo certo. Queridos, vou orar. 39 pessoas, o pessoal está muito atrasado, mas vou orar, eu vou começar. Vou continuar a ministração que eu ministrei ontem. Livro de Neemias. Vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por estar aqui. Louvamos o teu santo nome por estarmos nesse momento juntos. Eu creio que tu pode curar pessoas agora enquanto estamos aqui. Eu creio, Deus, que tu pode visitar pessoas agora que estão, ó Deus, com Covid-19, curar agora onde estão. Eu creio, Deus, que tu pode curar e o tumor desaparecer. Tu pode desobstruir agora veias, artérias. Tu pode cancelar agora sintomas de um derrame que permaneceram no corpo dessa mulher. Tu pode, ó Deus, curar pessoas de Alzheimer, de doenças degenerativas. Tu é o Deus que pode todas as coisas. Por isso eu invoco o teu nome agora, Pai. Eu clamo a ti de todo o meu coração e peço o teu milagre agora para a vida do teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmã André dos Santos. Tá, várias pessoas aí. Muito bem. Vamos lá.
Queridos, bem-vindo todos vocês, é um prazer estar com todos vocês aqui conosco nessa noite, nessa ministração. Eu quero continuar de onde eu parei ontem, no livro de Neemias, e eu convido você a ler comigo. Eu vou ler exatamente os textos que eu li ontem, para que fique mais fácil para você guardar na mente aí o que nós ministramos e o que vamos ministrar agora. Capítulo 1 do livro de Neemias, a partir do verso 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Nós ministramos sobre isso ontem. Olha o quadro. Irmão, uma dessas palavras já seria terrível. Tanto miséria, imagina você virar para uma pessoa e falar assim, fulano está em miséria, já seria terrível. Fulano está em desprezo, terrível. Aí Deus junta as duas, ó, o povo que está lá está em miséria e desprezo. E pior, Deus ainda diz que é grande. Olha, imagine o quadro caótico, triste. Irmão Wellington, bem-vindo também. Aí a Bíblia diz mais para nós. A Bíblia diz, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Todo esse relatório chegou até Neemias. Verso 4, reação de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, primeira reação, assentei-me e chorei. Segunda reação, lamentei por alguns dias. Terceira reação, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 3 reações de Neemias. Primeira reação, assentei-me e chorei. Reação de quem ama. Mostrei aqui ontem a vocês. Quem não assistiu, assiste o vídeo da parte 1 dessa mensagem aqui. Segundo, a Bíblia diz, estive lamentando por alguns dias. Ou seja, Deus está sempre procurando alguém inconformado para poder fazer uma história de milagre. 3, a Bíblia diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Reação de quem acredita no Deus do impossível. E Neemias não tem dinheiro, Neemias não tem poder político, Neemias não tem recurso, Neemias não tem exército, Neemias não tem verba para poder fazer aquilo, não tem nada. Mas ele, a Bíblia diz, orei e jejuei ao Deus dos céus. Neemias não tem, nesse momento aqui, nada para poder fazer isso. Ele é só um copeiro do rei. Mas a Bíblia diz, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A oração de Neemias é a oração que muda a história. É a oração que muda a história de um país. Olha que coisa incrível. E aqui eu continuo de onde eu parei ontem. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe tremendo nesse texto. Sabe qual detalhe? Olha o que diz o verso 1 do capítulo 1. Verso 1 do capítulo 1, a Bíblia diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º do rei, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Olha só, a Bíblia registra que o encontro de Neemias com Ananias, que traz para ele a notícia da situação de Jerusalém e do povo dele, que sobrou lá, a Bíblia traz aqui para nós, olha só o detalhe, a Bíblia diz que isso vai acontecer no mês de Quisleu. Capítulo 2, que é o momento que Deus vai trazer na mão de Neemias a resposta, a Bíblia diz, versículo 1, e sucedeu, pois, no mês de Nissan. Deixa eu explicar para vocês isso. Deve ter irmãos aí que estão adaptados a estudar mais a Bíblia e talvez já conheçam isso. Mas mesmo para quem já sabe um pouco e para quem não sabe, vai ficar mais claro agora de entender. Por que Deus fez questão de colocar esse período, marcou na história o período do encontro de Neemias com Ananias e o momento histórico onde Neemias vai poder falar com o rei e receber a ordem para poder ir lá? Entendam, o mês de Quisleu, no calendário judaico, corresponde, no nosso calendário, à primeira quinzena de dezembro. Aqui a gente está olhando para a primeira quinzena de dezembro, mais ou menos. Enquanto que quando a Bíblia fala que a resposta veio no mês de Nissan, está falando do primeiro mês do calendário judaico. Nós estamos olhando aqui para o final de março e início de abril. Ou seja, o que está acontecendo aqui
é que do capítulo 1, onde Neemias recebe a notícia, e do capítulo 2, onde Deus vai responder Neemias, vai passar um tempo de 4 meses. Deus vai demorar 4 meses para trazer a resposta para Neemias sobre a restauração do povo dele. Nós temos um homem jejuando, nós temos um homem orando, nós temos um homem inconformado, nós temos aqui um homem que ama seu povo, e Deus vai levar 4 meses para responder Neemias. E aí, as pessoas que não estão, que me ouvem agora nesse momento, talvez me perguntem, pastor, por que Deus levou 4 meses para responder Neemias? E esse aqui é um ponto importante, porque tem gente me vendo agora aí que pergunta, Deus, por que está demorando para me responder? Por que a minha resposta não chegou ainda? Por que a minha vitória não veio até agora? E eu vou lhe explicar. Se Deus responde Neemias no capítulo 1 ainda, imagine o rei olhando para Neemias dizendo assim, você está triste, o que houve contigo? Ah, Senhor, meu povo lá. E o rei pergunta para Neemias, o que você quer? Ele dissesse, rei, me dá um tempo aí, eu vou preparar um projeto e eu trago para o senhor daqui a 15 dias. Daqui a um mês eu trago tudo pronto, orçamento, material humano, eu trago tudo para o senhor. Sabe o que teria acontecido? Acabou. O rei olhar para ele, irmão, esse tipo de gente não pergunta 2 vezes esse tipo de coisa. Deus, ao longo de 4 meses, preparou Neemias para aquele momento. Quando Neemias está no capítulo 1, ele está pedindo para Deus um milagre. No capítulo 2, Neemias entende que ele é parte do milagre. No capítulo 1, Neemias está pedindo a libertação e a restauração do povo dele. No capítulo 2, Neemias está dizendo, Senhor, em vez de mandar libertação, manda eu. No capítulo 1, Neemias está enxergando a necessidade. No capítulo 2, Neemias está enxergando a provisão, a resposta e a si mesmo com uma missão. E vai nos ensinar uma lição muito preciosa. A visão, ela faz a necessidade, ela faz o chamado. O chamado nasce muitas vezes na visão. Você não vai encontrar no capítulo 1 nenhuma profecia, Deus usando uma pessoa em profecia. Eis que te digo que tu serás enviado para Jerusalém e tu farás uma grande obra. A Bíblia não registra que Deus tenha dado um sonho de revelação a Neemias para que ele fosse lá fazer aquele trabalho. A Bíblia não mostra nada desse tipo acontecendo. A Bíblia só mostra alguém chegando e dizendo, o povo está em grande miséria e desprezo, os muros estão fendidos, portões estão queimados a fogo, está tudo perdido, tudo destruído. E isso vai fazer nascer dentro desse homem o chamado de Deus, a missão dele, a vocação dele. A história dele vai mudar com aquela notícia, com aquele relatório. Queridos, talvez você esteja pedindo, Deus, se tu falar comigo é de Deus. Se tu revelar é de Deus, e Deus está dizendo que a necessidade faz a chamada. Visão não é para quem tem olhos. Visão é quem recebe de Deus. Aonde uma pessoa que não é chamada vê um problema, aquele que tem chamada vê uma oportunidade. Quem não é chamado, ele enxerga numa crise o pior. O chamado enxerga naquela crise a sua chance de fazer a diferença. Uma pessoa pode olhar uma igreja, por exemplo, com pouca gente. Muito pouquinha gente aqui. Agora você imagina uma pessoa que tem a chamada de um evangelista. Ele diz, rapaz, tem pouca gente, precisa de ajuda e eu vou ganhar muita alma aqui. Eu vou ajudar, eu vou fazer uma grande obra aqui nesse lugar. Aonde os não chamados enxergam motivo para murmurar e reclamar, os chamados enxergam a sua chance de cravar a sua história num tempo difícil para poder ser lembrado que foi instrumento de milagre naquele período de crise. Amados, eu quero profetizar para você. Se seus olhos estão olhando algum problema, alguma necessidade, algo que faça você sentir dor no coração para mudar e realizar, o teu chamado está nascendo. É o tempo de Deus na sua vida. Não permita
Não permita que os muros fendidos, que os portões queimados, que a miséria e desprezo façam você olhar e dizer acabou, não há oportunidade não. Deus está procurando essa noite alguém que diga eu creio, eu acredito em milagre, eu acredito em mudança, eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa. Deus leva 4 meses para responder Neemias, porque Deus precisava prepará-lo. Se a resposta de Deus não chegou ainda, e você está orando e buscando, você está no centro da vontade de Deus, não é porque Deus não te ouviu, é porque Deus está trabalhando em você. Deus levou 4 meses para responder Neemias, e quando a resposta chegou, esse homem está pronto para poder viver um tempo novo na vida dele. Eu quero dizer para você que agora, neste exato momento, eu não sei em qual capítulo da tua vida você está vivendo hoje. Se você está vivendo no capítulo 1 de Neemias, onde vem notícia ruim, onde vem problema atrás de problema, onde você senta e chora, onde você fica inconformado, onde você está na guerra e você tem que orar e jejuar para poder não perder a linha, não perder a força, não perder o rumo, não chutar o balde. Eu não sei se você essa noite está no capítulo 2 de Neemias, onde chega o tempo do encontro com o rei e é hora de Deus mudar tudo. Eu não sei. Só quero dizer uma coisa para você. Se você está ouvindo essa mensagem e você crê, eu quero profetizar que assim como teve o capítulo 1, o dia da lágrima, o dia do pranto, o dia de assentar e chorar, vai ter o capítulo 2. O rei vai te chamar e vai dizer para você o que é que você quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, amados, olha o que vai acontecer. Olha como é que Deus é tremendo. Deus preparou Neemias 4 meses para aquele encontro. Quando chega no capítulo 2, lembre, Neemias é o homem que prova a bebida, prova a comida do rei. Capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Deixa eu explicar para vocês isso. Por que o Neemias fica tão apavorado? E por que o rei ele se atenta para a aparência triste do rosto de Neemias? Deixa eu explicar isso para vocês. Estamos olhando para uma época onde filho matava pai para ser rei. Onde irmão matava irmão. Então era uma época de conspirações a todo momento. Então o rei tinha um copeiro para provar na frente dele a bebida e a comida, não é à toa, porque ele tinha medo de ser envenenado, tinha medo a todo momento de traições. Quando Neemias chega perante o rei para servir o vinho, e ele olha para o rosto de Neemias e está triste, o que passa na mente do rei? Ué, ele está triste. Será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Será que tem alguma conspiração em curso? O que o rei pensa? Eu mato o copeiro para todo mundo ver. E se tem alguém conspirando contra mim, já vai recuar. Então, olha a situação. O homem está jejuando, o homem está orando, e agora chega perante o rei, e essa situação aqui não tem volta. Quando o rei olha para ele e diz, por que está triste o teu rosto? Porque tu não está doente. E Neemias, por dentro, toma um choque. Porque ele sabe que dependendo do que ele disser, o rei fala assim, ó, 2 soldados, pega ele e leva, enforca. Ou então traz a espada, corta a cabeça dele aqui agora. Você imagina, o cara tá orando e jejuando e ainda pode morrer. Escute o que eu vou lhe dizer. Algumas direções que Deus colocar você, vai ter riscos. Na verdade, tudo tem riscos. Mas algumas situações que você vai seguir, você sabe que é Deus que está mandando, você sabe que é Deus que está te dirigindo, e você olha, é como Israel, que Deus vai levar para a terra da promessa, mas primeiro leva lá para o Mar Vermelho, para ficar encurralado, com o mar na frente e o exército atrás. Você fala, meu Deus, por que Deus está deixando isso acontecer? Por que eu estou passando por isso? Aí você pensa, está errado, eu pequei, o que eu fiz de errado para Deus fazer isso comigo? Mas entenda uma coisa importante. Deus preparou aquele encontro. Irmão, Deus preparou aquele momento. E você nunca subestime um homem que jejua e ora. Irmão,
Respeite homens e mulheres de oração e jejum. Aquele homem estava no propósito com Deus em oração e jejum. Não estamos falando de gente que não tem vida, de gente carnal, não. Estamos falando de gente que tem vida. Gente que está pagando preço, gente que está buscando. Respeite esse tipo de pessoa. Olha o que vai acontecer. O Neemias está com a corda no pescoço. E aí, versículo 3 diz o seguinte: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, e estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Queridos, presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Deus é tão tremendo, tão tremendo. Pensa bem, se Neemias dá uma resposta errada, o rei manda matar ele. Se o Neemias dá uma resposta duvidosa, por via das dúvidas, o rei manda matar ele. E se o Neemias dá uma resposta que o rei não tem dúvidas e nem certeza contra Neemias, ele simplesmente ouve ele falar: tá bom. Já pensou se Neemias falasse pro rei: é meu povo, meu rei, minha cidade lá tá destruída. E eu fiquei sabendo, um amigo meu veio aqui agora, contou como é que tá lá, todo mundo na pior. E eu tô muito triste por isso, é minha cidade, é o meu povo. Sabe que o rei ia olhar pra cara dele? São os nossos escravos aí? Irmão, é só mais um. Vamos lá, fazer o quê, né? É triste, né, meu irmão? Fila anda, vambora. Só que Neemias, olha como é que Deus vai fazer. Neemias vai dar pro rei a única resposta. Pensa bem, Deus é tremendo, irmão. A Bíblia diz: como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Quando um homem e uma mulher estão na direção de Deus, estão buscando a Deus, e Deus prepara o momento certo, Deus também coloca a palavra certa nos teus lábios. Irmão, guarda o que eu vou lhe dizer. Você já deve ter vivido isso. Às vezes está dentro de uma situação até de tensão, mas às vezes Deus coloca no teu lábio uma palavra de sabedoria. E aquela palavra muda tudo. Aquela frase apazigua tudo. Aquela frase resolve tudo. Eu lembro aqui de um evento na rua, muita gente, um evento evangelístico. Irmão, estou falando de evento assim com 5.000 pessoas. E convidaram um cantor aqui do Rio de Janeiro, não vou falar o nome, um cantor muito conhecido, famoso, no mundo evangélico. Quando isso aconteceu com o cantor, irmão, chegou no culto 9:30 da noite. Inventou, não sei se inventou, disse que trânsito, engarrafamento. Irmão, e o povo esperando o cantor para cantar. Quando ele chegou lá, o pregador já estava no final, fazendo o apelo, o convite, e as pessoas vindo à frente. E nisso chega o cantor e sobe pelo lado do palanque. O pastor da igreja estava furioso porque ele não veio a tempo para cantar, e o pastor achava que ele errou, foi falta de consideração. Quando ele subiu no palanque, que era grande, bonito, aquele tipo meia-lua de show, o pastor já olhou para ele e falou assim: não vai cantar. O cantor virou e falou: pastor, não precisa cantar. Só em ver essa multidão de almas que estão aceitando Jesus, eu já estou recompensado. Você não precisa nem me dar oferta. Só em ver essas almas eu já estou feliz. Aquilo que ele falou bateu no coração do pastor. Aí o pregador no apelo, fazendo um convite, estava o pessoal fazendo fundo musical, o pastor olhou e falou assim: canta um hino. Aí ele foi, cantou um hino. Irmão, não falou nada, só entrou direto no campo. O pastor falou: não fala nada, só canta. Não dá desculpa, não faz nada, canta. E ele obedeceu e cantou. Quando ele foi devolver o microfone, o pastor falou: canta mais um. E ele foi cantando, irmão, e a presença de Deus tomou o ambiente. Mais almas vindo, gente chorando, o pregador orando pelo povo. Quando ele terminou o segundo, o pastor falou: canta mais um. Quando ele acabou de cantar o terceiro, o coração do pastor já era outro. O pastor foi e deu um abraço nele. Uma frase mudou toda a situação. Deus pode colocar nos teus lábios, em momentos decisivos, uma palavra, uma frase, e aquilo mudar tudo. Se prepara. Tem gente que vai lembrar desse vídeo daqui a algum tempo, quando situações dessas chegarem. E Deus vai te usar
Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar direção e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Agora vejam, o mais incrível aqui é que Neemias diz para o rei a única frase que livra ele de morrer e ao mesmo tempo ainda faz tudo que ele está pedindo para Deus acontecer. Porque se Neemias vira para o rei e toca em assunto de política, se o Neemias vira para o rei e fala, minha cidade, meu povo... Agora, quando Neemias vira para o rei, o que ele diz? Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Ele diz, olha só que coisa linda. O rei pergunta e ele responde com outra pergunta, conforme o costume oriental. Ele vira e diz, como não estaria triste o meu rosto? Sendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada, muro fendido e portões queimados a fogo. Porque tem uma coisa que mexe tanto no coração de Neemias, como mexe no coração do rei, que também é um homem do Oriente Médio. Que era o quê? Local do sepulcro dos pais. Tanto isso é verdade, que você vê que a Bíblia vai registrar todo momento no Antigo Testamento, quando morre um rei, a Bíblia diz, e foi enterrado no túmulo dos reis de Israel. E qualquer pessoa que morre nesse período que tem importância, o sepultaram no túmulo de fulano. E foi sepultado em tal lugar. Por quê? Porque isso é muito importante para o homem do Oriente Médio. O local do sepulcro dos seus pais. Veja que isso é tão sério que José, quando estava no Egito, não aceitou que os seus restos mortais ficassem no Egito. Ele diz, Deus vai visitar o nosso povo e vai nos levar embora. Quando isso acontecer, leva os meus ossos. José pede, leva os meus ossos, não me deixa eu aqui. Eu quero estar junto no sepulcro dos meus pais. Está entendendo, irmãos? Quando o Neemias fala isso para o faraó, pro Artaxerxes, o rei, sabe o que o rei deve ter lembrado? Ele provavelmente já tem a mãe e o pai mortos nesse tempo. Ele deve ter lembrado da mãe, a doçura da mãe, o carinho da mãe. Lembrou do pai, as conversas, conselhos, caçada juntos. O rei ouve tudo isso. Aquilo deve ter mexido no coração dele. E aí, sabe qual é a resposta do rei? Irmão, primeiro o rei pergunta e diz para ele, por que está triste o teu rosto? Segundo, Neemias responde com outra pergunta e diz, como não estaria triste o meu rosto? Terceiro, o rei, em vez de responder, ele dá outra pergunta. E essa pergunta é tremenda. Sabe o que ele diz? O que me pedes agora? O que é que você quer? Quando um rei fala isso, o rei vira para ele e diz, o que é que você quer? Aí a Bíblia diz, e orei ao Deus do céu. Neemias está ali, na frente do rei, ele pensou, Senhor, é agora, Senhor, sê comigo aqui agora. Orei ao Deus dos céus. Glória. Agora pensa, olha que coisa tremenda. 70 anos de cativeiro, Israel cativo, 70 anos. 4 meses um homem orando e jejuando. 4 meses. Quando chegou a hora de Deus responder, sabe quanto tempo levou para Deus agir? Sabe quanto tempo? Pasmem, 10 segundos. Não, perdão, 30 segundos. 30 segundos. Pensa bem. Por que está triste o teu rosto vendo que não estás doente e é tristeza de coração? Senhor, como não estaria triste o meu rosto, sendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, portões assolados a fogo? O que me pedes? Irmão, tudo que Deus precisou para mudar a situação, 30 segundos. 30 segundos antes, Neemias é um copeiro. 30 segundos depois, Neemias agora é o grande homem que Deus vai usar para restaurar Israel. 30 segundos antes, ele não tem um centavo. 30 segundos depois, Neemias tem tudo. Irmão, você vê, quando você vai ver uma obra de estádio, quando você vê uma obra de praça, você vê o valor lá, não sei quantos milhões. Irmão, já fez a conta para ver quanto é isso tudo que Neemias pede para o rei? Vejam, ele é um homem preparado nesse momento. Quando o rei fala assim, vai gastar quanto tempo? X de tempo. Você precisa de quê? Eu preciso de documentos de alfândega, de fronteira, eu preciso de cartas reais, eu preciso de animais, eu preciso de um exército, eu preciso de homens trabalhadores, engenheiros, eu preciso de madeira do Líbano. Ele sabe
tudo que ele precisa e sabe exatamente a quantidade que ele precisa. Deus preparou Neemias 4 meses para aquilo. Ele está pronto. E quando o rei olha para ele, pensem, tudo que Deus precisou, 30 segundos. Em 30 segundos, um copeiro se torna o libertador de Israel, o restaurador dos muros e da cidade. E tem mais. Deus vai dar na mão dele, como se fosse agora o equivalente, pensem, a cerca de 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares, pelo menos. Estão falando de cifras astronômicas. Deus vai dar tudo na mão dele. Tudo. Por quê? Estive orando. Estive jejuando. Não me conformei. No meu coração tinha amor genuíno. Perseverou 4 meses em oração. Eu quero dizer para você que Deus te colocou para ver esse vídeo aqui, para dizer para você, Deus está preparando você com as suas próprias mãos. As mãos de Deus estão forjando você. O que você chama agora de porta fechada, Deus está chamando de escola do deserto. O que você está chamando agora de funil e aperto, Deus está chamando de preparo para um tempo novo. O que você está chamando agora de humilhação e problemas, Deus pode estar chamando agora de escola preparatória de profetas. Eu não sei onde Deus vai te levar. Eu não sei o nível e o alcance das promessas de Deus a teu respeito, mas eu acredito firmemente e eu posso sentir a presença de Deus enquanto digo isso muito fortemente, dizer para cada pessoa que está comigo agora aqui, que você está debaixo de maiores e superiores promessas. E Deus colocou nas tuas mãos a semente do milagre. Quem podia imaginar? Um homem que não tinha dinheiro, um homem que não tinha status, um homem que não tinha sobrenome, um homem que não era famoso, um homem que não tinha recurso, não tinha nada, mas ele decidiu crer, e ele decidiu buscar, ele não desistiu de um sonho, e Deus o vai colocar na galeria da Bíblia. Ele vai ter um livro na Bíblia com o seu nome, e vai entrar para sempre na galeria dos homens que marcaram a sua história, o seu tempo, que tinham tudo contra. As chances eram todas contra ele. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Permita-me orar pela sua vida agora. Quem sabe eu estou olhando quem sabe nessa hora eu estou ministrando por Neemias no capítulo 1, assentado e chorando, coração apertado, guerra espiritual, tá tudo difícil, muros fendidos, portões queimados, eu não sei. Quem sabe não é assim que você está vivendo. Mas Deus me colocou aqui para dizer para você que o capítulo 2 está chegando, o encontro com o rei está chegando, o tempo da mudança está chegando, o tempo da exaltação está chegando, o tempo onde Deus vai te usar de uma forma sobrenatural está chegando, ou o tempo de você ver tudo que você sonhou, orou e jejuou acontecer está chegando. Aquele que chama a existência o que não existe vai fazer isso acontecer. Me permita orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Você não pode perder a esperança. Você não pode perder as forças. Você não pode desistir. Talvez para alguém esse próximo passo tenha sido muito duro, muito difícil. Talvez pessoas que pensam até em morrer, pensam até em chutar o balde. Mas Deus não te colocou para ver esse vídeo só para ter uma massagem no coração e depois voltar a mesma coisa, não. Daqui para frente vai ser diferente. Deus está te tirando do capítulo 1 para o capítulo 2. Deus está te preparando, te forjando para um tempo sobrenatural na sua história e na sua vida. E eu acredito firmemente nisso. Eu concordo e creio demais aonde Deus vai levar você. Depois conta para mim, depois me manda mensagem do efeito que teve essa mensagem, essa pregação na sua história e na sua vida. Depois fala comigo, pastor, olha onde Deus me trouxe agora, olha onde eu cheguei, olha onde Deus me colocou. Oh, amados, talvez existam pessoas que nem acreditem no teu sonho, nem acreditem nesse projeto, mas Deus te levantou. E o Deus que te levantou
ele vai mover corações, assim como moveu o coração do rei ímpio Artaxerxes. Deus vai trabalhar a teu respeito, porque é o tempo de Deus na sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que tu tem colocado comigo aqui hoje, nessa ministração. São corações, são esperanças, são expectativas, são sonhos, são anelos, são pessoas que estão lutando há muito tempo dentro de uma situação. E eu te peço, ó Deus, assim como tu mudou a história de Israel, assim como trouxe história de mudança no quadro de Jerusalém, que vivia em miséria e desprezo, traz mudança no quadro do teu povo. Eu me coloco hoje como intercessor da vida do teu filho, da tua filha. Que esta noite seja uma noite de mudança profética. Que haja resposta, que haja livramento da parte de Deus. Que Deus traga sobre ti agora esse tempo novo, que se vire essa página e você possa ver o que Deus falou acontecer. Eu profetizo sobre a tua casa agora. Eu declaro vitória e milagre agora de Deus sobre a tua vida, sobre os teus, sobre a tua família. Em nome de Jesus, que esse momento não seja o momento de chutar o balde, de entregar os pontos, de jogar a toalha. Não! Esse é o momento de você levantar a tua cabeça, porque Deus ainda está olhando para você. E Deus cumpre a sua promessa, ainda que muios a tenham por tardia. Por isso eu declaro sobre a tua vida essa palavra. O que Deus falou acontecerá. Em nome de Jesus. Se você pode, diga comigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar dizendo para você que o Deus de Neemias é o Deus da nossa história e da nossa vida. Que Deus possa guardar você. Que Deus lhe dê uma noite abençoada. Que Deus lhe dê uma noite de bênção. Talvez alguém aqui pode ouvir essa ministração e sair daqui dizendo, foi mais uma pregação, que bom, e continuar a mesma coisa. Esses, Jesus define na parábola como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, são destruídos. Mas eu creio que existem pessoas me vendo agora que vão dizer, Deus, eu creio. Tu está falando comigo. Tu está falando com a minha casa, com a minha família. E nós vamos ouvir a voz de Deus. E esses, a Bíblia mostra como aquele que constrói a sua casa na rocha. E vem o vento, a tempestade, mas permanecem de pé. Esse é você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que Deus te guarde e proteja nesse momento. Que a minha e a sua vida, escudados em Deus, sejamos voz profética nessa sociedade. Que o Brasil saia dessa situação. Que o nosso povo veja um milagre, como Deus levantou um Neemias para ver tudo aquilo mudar. Que Deus também traga um tempo sobre o Brasil. Esse é o nosso momento de orar e jejuar pelo Brasil. O nosso povo que nesse momento, dentro dessa pandemia, vive em grande miséria e desprezo. Que a mão de Deus se estenda nessa noite. E assim como Neemias, nós juntos agora declaramos, Brasil, tu não pertence a Satanás. Brasil, tu é do Senhor Jesus. Tu é terra de profeta. Não foi à toa que Benjamin Netanyahu, quando veio no Brasil, disse, Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Não foi em vão. Não veio de um coração político apenas aquilo. Foi voz de Deus, trazendo para o Brasil um tempo profético. Eu creio nisso. E eu quero declarar junto com você, que assim como Neemias foi instrumento para Israel e para a restauração de Jerusalém, que em nome de Jesus, Deus tire nosso povo de toda miséria e desprezo. Que Deus liberte a nossa nação dos corruptos. Que Deus traga um tempo de livramento sobre nosso povo e nossa terra. Que a mão de Deus se estenda dentro dessa guerra. E Deus venha trazer escape, livramento e refrigério para o nosso povo.
e que a recuperação seja muito rápida e o livramento e a mudança desse quadro de pandemia venha se dissolver em nome de Jesus a partir desta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que notícias cheguem e Deus desbarate todo o conselho dos ímpios, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e a sua casa, Deus abençoe a sua família. Esse vídeo, daqui a pouquinho eu já vou colocar lá no YouTube, vai estar no YouTube esse vídeo, eu vou apagar daqui a pouco esse vídeo aqui no Face, mas vai estar lá no YouTube, assiste lá, compartilha lá, e eu quero fazer um último pedido a vocês todos. Se puderem, por favor, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, PR de Pastor William Barros. Tá a minha foto na frente de um ônibus, lá em Israel, das minhas caravanas. Então, se inscrevam em nosso canal e sigam tudo lá, tá cheio de vídeos, tem ministrações, várias ministrações tremendas para a sua vida. Deus abençoe você e a sua casa. Ore por mim, eu oro por você, e amanhã eu vou voltar aqui, eu vou fazer uma outra ministração tremenda aqui amanhã. Amanhã é sexta-feira, eu vou fazer uma ministração amanhã. Sábado e domingo eu não vou ministrar aqui. Sábado e domingo eu vou estar fora daqui. Aliás, perdão, deixa eu mudar aqui. Amanhã eu vou estar de folga. Amanhã eu não vou estar aqui ministrando. Eu vou dar uma folga amanhã, tá bom? Amanhã eu não estarei aqui. Mas sábado e domingo eu vou ministrar um assunto tremendo aqui. E eu vou começar no sábado e terminar no domingo. Eu vou fazer surpresa. Na hora eu vou falar qual é o assunto. O assunto tremendo eu vou falar aqui sábado e domingo. Então hoje eu termino essa ministração. Amanhã, sexta-feira, eu não vou estar aqui. Vou estar de folga. Mas sábado e domingo, 9 da noite. Perdão, sábado, 9 da noite. E domingo, às 22 horas, 10 da noite. Porque vocês sabem que domingo todo mundo está nos cultos da sua igreja. Então, amanhã eu estou de folga, sábado, 9 horas. E domingo, às 22 horas, eu vou estar aqui falando um assunto tremendo e vou ministrar aqui. Tá? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fica com essa palavra e acredita. Se Deus falou, vai acontecer. Shalom.